Boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui. Estou na ilha pela primeira vez e ver esta imensidão deste público com a minha palavra favorita na t-shirt é algo incrível. Eu gostava de começar por partilhar uma história que aconteceu há cerca de 38 anos. Há 38 anos aconteceu uma escolha. E há uma curiosidade muito interessante, que diariamente o adulto faz cerca de 35 mil escolhas por dia. Incrível, não é? Sabiam disto? Quem é que sabia? Desta média, uma pessoa sabia, duas, boa. Mas é verdade, há estudos que comprovam que, em média, uma pessoa adulta faz cerca de 35 mil escolhas por dia. Desde as mais complexas às mais fáceis. Desde aquilo que vamos comer até à casa que vamos comprar. Em que escola vamos pôr os nossos filhos? Que tipo de educação vamos dar aos nossos filhos? O que é que vamos vestir hoje? Vamos fazer acontecer ou não? 35 mil escolhas diárias. E a escolha que eu vos quero, a escolha que eu quero contar, que aconteceu há cerca de 38 anos, foi a escolha de um homem que decidiu ter um filho e ao mesmo tempo não ser pai. Imaginem um homem que teve um filho e nunca lhe pegou ao colo, nunca lhe deu banho, nunca mudou uma fralda. Imaginem que esse homem maltratou a mãe desse pequeno. Imaginem só essa situação. Esse casal separou-se, passados 4 anos, a criança estava na rua, nos jardins da Amadora, mão dada com a sua mãe a passear, e de repente viu o pai de frente. E a mãe diz: olha, está ali o teu pai, queres falar com ele? Ele bate de frente com os olhos no filho e passa para o outro lado da estrada. Essa criança era eu. E por causa de uma escolha, no meio daquelas 35 mil escolhas que todos nós fazemos, por causa dessa escolha, uma geração inteira mudou. E eu cresci a querer fazer diferente, a fazer acontecer. E a ter que me vestir de coragem, porque não tinha outra escolha. Esta foi imposta. E tenho muito orgulho disso ter acontecido, porque muito possivelmente eu não estava aqui hoje. Por causa de todas as escolhas que eu fui somando ao longo do caminho, eu hoje estou a partilhar a história que é possível realmente fazer acontecer, que é possível realmente fazer diferente, que é possível realmente nós quebrarmos um ciclo. E é essa a história que eu quero contar. Porque a partir do momento em que eu fui pai, estas escolhas que nós fazemos todos os dias mudaram. Eu já tive muitos anos no mundo corporativo, mas a partir do momento em que eu fui pai, tudo foi posto em causa. Até a minha condução foi posta em causa. Eu ia na estrada a acelerar o primeiro dia que eu levo o meu filho. Ok, pisca. Tudo mudou. Desde as decisões maiores às mais pequenas. Eu agora sou pai. Vou falhar muitas vezes. Mas há coisas que não podemos vacilar, não é? Então as escolhas tornaram-se, sem dúvida, algo muito importante na minha vida. Tomar boas decisões, tomar boas escolhas. Porque há decisões minhas que vão impactar as gerações mais à frente. E aquela escolha lá atrás impactou aquilo que eu estou a fazer hoje. Para o bem e para o mal. E hoje eu gostava de falar de aprendizagens que fizeram de mim melhor pai, melhor pessoa, melhor homem, melhor companheiro, melhor líder. E gostava muito de partilhar com vocês hoje. Para que levem para a vossa vida, para que levem para a vossa família, para que possam todos vocês também liderar com amor. E a primeira foi esta. A partir do momento em que eu fui pai, eu percebi que ser pai é diferente de ter filhos. Mas o que é isto? Ser pai é diferente de ter filhos? Qual é a lógica desta frase? Porque o meu pai teve um filho, mas não soube ser pai. O meu avô e o meu padrasto não me tiveram, mas souberam ser os melhores pais que eu tive até hoje. Aí o impacto desta frase, ser pai, é diferente de ter filhos. Esta foi das primeiras aprendizagens. A partir do momento que eu tive o meu primeiro filho no colo, eu... Como é que alguém é capaz de abandonar isto? Esta vida. Isso impactou-me muito. E há coisas que nós só percebemos depois de ser pais, não é? Há coisas que nos impactam mais. De ser pais ou sermos cuidadores de alguém. Não necessariamente ser pais. E isso impacta e muda a nossa vida para sempre. E esta foi a primeira aprendizagem. A segunda foi autoconhecimento, a importância de nós nos liderarmos a nós mesmos. E quando é que isto aconteceu de uma forma mais intensa? Com o meu primeiro filho, com o Salvador. Houve um dia que o Salvador estava
a sentar-se de uma certa maneira, a dizer algumas expressões, e aquelas expressões às vezes irritavam, mas porque raia comia... Já deve ter acontecido, não é? Tu deves aprender isso na escola. Certeza que foi professor ou um colega teu. Ele dizia uma expressão e aquela expressão estava a incomodar-me. Sabe o que é que aconteceu? Um dia eu cheguei a casa, estava a fazer as minhas coisas, e acho que até estava sozinho, e de repente eu digo aquela expressão que eu odiava. Ok, de certeza que o meu filho diz, então eu não gosto, calhou. De repente eu começo a olhar para mim, eu disse 1, 2, 3, eu dizia aquilo 50 vezes por dia, mas não me tinha apercebido, até que ele diz aquilo. Eu, espera lá, eu estou a ser um exemplo daquilo que eu não quero ser, a dizer as palavras que eu não quero dizer, e não tinha essa consciência. Porquê? Nós estamos constantemente a correr de um lado para o outro, com pressa para ir para o trabalho, com pressa para levar os miúdos para a escola, com pressa para os vestir, e de repente dizemos e fazemos coisas que não temos consciência que estamos a fazer. Porque estamos em quê? Em piloto automático. E eu estava constantemente em piloto automático. E de repente percebi, para lá, sou eu que digo isto. Não é a escola, não é um amigo, sou eu. Então, a partir daí, eu comecei a olhar para dentro, comecei a olhar para mim, comecei a querer melhorar. E a partir do momento em que comecei a ler da perspectiva de, ok, eu estou a ler isto, deixa-me aplicar na minha vida. Aconteceu-me um problema, mas de que forma é que eu posso aprender para aplicar na minha família, para aplicar nos meus filhos? Comecei a olhar muito para dentro. E quando nós começamos a olhar para dentro, quando nós começamos a querer cuidar de nós e a saber o que é que vai, não é? Há muitas camadas que às vezes têm que ser tiradas e descobrimos muitos podres. Eu descobri muitos podres meus. E custou, até hoje custa. E tenho que perceber, ok, eu não gosto de fazer isto, eu vou trabalhar, eu vou ser melhor. Porquê? Porque eu quero deixar um legado aos meus filhos, um bom exemplo. Se eu vou falhar, todos os dias eu falho. Eu hoje estou aqui e está-me a custar porque eu estou sem eles. Eu estou muito presente na vida deles. Mas eles também sabem que o pai está a fazer uma coisa que gosta e está a encher o seu potinho, a sua energia, a sua bateria. E vou chegar a casa e vou sentir-me melhor. Estive com pessoas incríveis, com colegas incríveis também de palco. Eles sabem que isso faz-me bem. E às vezes nós temos de deixar esta mensagem que é, ok, eu vou sair, eu vou ausentar-me. Mas quando voltar eu vou estar presente, eu vou estar para vocês. Eu vou ausentar-me. Não é só por dinheiro. É porque quero fazer acontecer. É porque também isto enche-me de energia. É claro que o dinheiro também paga contas, não é? Se calhar também dá jeito. Mas vocês perceberam. Liderarmos a nós mesmos. E às vezes há aqui cada vez mais a importância do autocuidado também que eu queria acrescentar aqui. E numa época em que eu, pelo menos, vejo a falar-se cada vez mais de saúde mental, ainda pouco, mas já vejo a falar mais de saúde mental, saúde física, é muito importante que nós tenhamos tempo para nós. Uma vez, numa reunião da creche, o meu filho era muito pequenino e uma das educadoras perguntou: quem é a pessoa mais importante da vossa vida? Eles estavam à espera que eu dissesse os meus filhos e que os pais respondessem. Eu disse: sou eu. Se eu não estiver bem, os meus filhos não vão estar bem. Ponto. Não há hipótese. Se nós não estivermos bem, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos entes queridos não vão estar bem. Nós temos que estar bem primeiro. Não é por acaso nos aviões, quando nós estamos prestes a viajar, dizem primeiro, em caso de emergência, ponham o seu... Agora, qual é o nome? A máscara de oxigênio. Ponha a máscara de oxigênio em si e depois sim na pessoa que está ao teu lado. Então o que é que acontece? Pomos ao teu lado, não é? Corre mal. Primeiro temos que cuidar de nós. Atenção! Esta foi um daqueles socos na barriga que eu tive também com o meu filho Salvador. Um dia cheguei a casa, um dia longo de trabalho, complicado, difícil. Sabem daqueles dias que nós não conseguimos desligar? Chego a casa, o meu filho está a fazer um desenho, nós sempre fomos muito ligados às artes. E sabem aquela imagem que está ali, que vocês estão a ver ali atrás? Aquilo aconteceu. E o meu filho começou-me a mostrar um desenho incrível. Olha esta casa, olha o que eu aprendi a fazer na escola. E eu, ok. Uau, que fixe, filho. Sabem o que é que ele fez? Pôs a mãozinha em cima do telemóvel e disse: papá, podes olhar para mim quando... Podes olhar para mim quando eu estou a falar contigo, olhos nos olhos. Aquilo destruiu-me. Como vocês devem imaginar, uma criança que mal sabia falar estava a replicar uma coisa que eu dizia. Desta vez positiva, que é: olha nos olhos do pai quando eu estou a falar contigo. Aquilo acabou comigo. Foi um soco no estômago. Eu pusei o telemóvel aí. Diz: filho, se eu voltei a fazer isto mais vezes, voltei. Ninguém é perfeito. Mas tenho essa consciência que às vezes ele chama: papá, quer brincar contigo? Eu... ok.
É difícil. Estas coisas são feitas para nós estarmos ali completamente grudados no telemóvel. É difícil. Mas esta parte custou-me bastante. Quando eu percebi que eu não estava a dar atenção a quem realmente importa. Não é ao que realmente importa, mas a quem realmente importa. Então eu estava no scroll, eu estava nos e-mails, eu estava no trabalho, eu estava em tudo menos a olhar para quem importava de facto. Custou-me perceber isto e demorei tempo. E esta métrica é a métrica que nos tentam roubar hoje em dia. Redes sociais, fake news, noticiários, guerra, tudo a acontecer. E o maior ativo é retirarem-nos a atenção. Em tudo. Seja marketing, seja família, seja política. Esta é a maior métrica dos dias de hoje. E nós temos que ter atenção a isto. E depois chegou a minha Camila. Um furacão. Eu costumo dizer que ser pai de menina é o mesmo que começarmos a jogar na Liga dos Campeões. Estávamos ali a jogar na Liga Europa, ok, tudo bem, de repente, pum, pai de menina. E agora? E agora? Ok, o rapaz eu sei o que fazer porque ela é igual a mim, não é? Agora uma menina. A Camila virou a minha vida do avesso. A Camila ensinou-me isto, que a felicidade é sorrir no meio do caos. Eu vou-vos tentar contar de forma muito breve uma história bastante intensa que aconteceu na minha vida. Eu fui roubado, burlado por um empreiteiro e a certa altura da minha vida nós vivíamos no meio das obras, no meio do entulho. Para irmos à casa de banho eu tinha que pegar os meus filhos no colo e pisava entulho. Era areia por todo lado, era sujidade e nós vivíamos naquela casa. E essa burla, esse roubo, ficámos sem dinheiro, a nossa vida, eu estava muito frustrado, estava numa zona muito cinzenta, eu queria sair dali, eu queria motivos para me afastar daquilo, para sair daquela casa, para ganhar dinheiro, estava desesperado. E o que é que aconteceu? Há um dia que eu estava a beber café de manhã e a minha filha chega ao pé de mim, estavam todos a dormir, a minha mulher e o meu filho, a minha filha pequenina, com aqueles olhos azuis a brilhar, papá, posso beber o meu leitinho contigo? Eu fiz do leitinho, comecei a beber café, estava a olhar no horizonte e só pensava, como é que eu saio daqui? Eu estou farto disto, eu estou desesperado e tenho que arranjar um novo trabalho para ter uma casa melhor. O caos, não é? Completamente instalado, não só em casa, mas também na minha cabeça. Então eu pergunto à minha filha, Camila, o que é que tu gostas nesta casa? Tu gostas de viver aqui? Ela, sim. Como assim? Eu fiquei chateado com aquela resposta. Então eu viro-me para ela outra vez, mas como assim? Mas o que é que tu gostas nesta casa? Papá, o que eu mais gosto nesta casa é de brincar contigo. Mais um soco. Mas isto mudou a minha vida. Porque eu comecei a perceber isto. Que nós podemos escolher ser felizes. Ela estava numa casa completamente destruída, no meio do entulho. Não tivemos telhado um mês, não tivemos cozinha um ano. Pais e mães sabem que não ter cozinha é doloroso. Mas ela só queria brincar com o pai. E aquilo doeu-me na altura. Mas o mais interessante é que, passada uma semana, eu fui a uma livraria, provavelmente uma FNAC ou uma Bertrand, já não me recordo bem, e vi um livro que eu nunca na vida compraria. O livro chamava-se O Homem em Busca de um Sentido. Ok, se calhar preciso. Não está fácil. O livro era pequenino. Deixa-me cá comprar isto. O livro era de Viktor Frankl. Aconselho vivamente este livro. Este livro fala dos campos de Auschwitz, mas numa perspectiva completamente diferente. E a certa altura eu vi esta frase que me impactou e que eu na altura, lembro-me de ligar àquilo que tinha acontecido com a Camila. Que a nossa maior liberdade é de escolher a nossa atitude de qualquer circunstância da vida. E talvez esta seja a nossa última liberdade. A última das liberdades, que é nós de facto escolhermos como é que... Podem-nos tirar tudo. Podem-nos tirar roupa, podem-nos tirar casa, podem-nos tirar carros, dinheiro. Ninguém nos pode tirar a forma como nós escolhemos reagir perante isso. Ninguém. Não é nada esotérico, são escolhas. Voltamos a falar das escolhas, lembram-se? As tais 35.000 que fazemos todos os dias. E outra aprendizagem foi esta, que é uma das mais impactantes também. A coragem de viver através da nossa verdade, através da nossa essência. E aqui vou falar outra vez um bocadinho da minha filha. E porquê é que eu ponho a minha imagem com os meus filhos? Quando começámos a treinar jiu-jitsu. Foi a primeira vez que nós treinámos. Esta foi o nosso primeiro dia. Tirámos logo esta foto.
Eu aprendi que o jiu-jitsu, quando nós entramos no tatame, nós não podemos mentir. Eu não posso dizer que sou uma faixa preta, se não for. O tatame vai mostrar a verdade, vai vir ao de cima. As pessoas vão perceber que eu não sou. Que eu vou ser finalizado tipo 50 vezes em 30 segundos. Vai-se perceber. Então o jiu-jitsu também trouxe esta forma de ver a minha verdade. Que não faz sentido estar a escondermos quem nós somos. Porque isso é mais cansativo, é mais doloroso. E é tão bom quando nós somos e vivemos de acordo com a nossa essência. É tão poderoso. E acreditem que não é simples. Num mundo que está cheio de personagens nas redes sociais, a viver vidas incríveis, de sonho, mas depois ligam o telemóvel e se calhar vão para a sua realidade. Num mundo em que muitas vezes estamos nas empresas, e todos nós, há muitos livros que falam disso, das máscaras sociais, não é? Robert Greene, o autor das 48 Leis do Poder, fala precisamente disso. Que nós, desde crianças, temos máscaras sociais. Mas a nossa verdadeira essência é quando nós chegamos a casa. Aquelas 4 paredes, as pessoas em quem mais confiamos. É aí que nós mostramos, se calhar, quem nós somos. Mas porquê é que nós não transportamos isso para o mundo? Será que temos vergonha de mostrar quem nós somos? Será que temos que melhorar alguma coisa? O jiu-jitsu trouxe-me isso. Porque eu tinha praticado artes marciais desde os 8 anos de idade. E aos 37 comecei a treinar jiu-jitsu. Fácil. Já alguém aqui treinou? Boa! Como é que te chamas? Maria? Margarida. Uma salva de palmas para a Margarida. Aos 37 anos eu percebi que nada resultava, todas as artes marciais que eu tinha praticado não resultava com o jiu-jitsu. Porque eu não sabia fazer jiu-jitsu. Eu era finalizado tipo por uma criança de 14 anos. E o meu ego, como assim? Foi que ele começou a apoderar-se de mim. E é interessante que este ano eu decidi competir e os meus filhos também. Portanto, aos 38 anos, eu sou federado. Sem treino, sem jiu-jitsu, nem nada. Não batam palmas que não vai correr bem. Mas eu vou lá e vou realizar um sonho que é de ir ao primeiro campeonato com o meu filho e com a minha filha. E isto, só por isto eu já ganhei, já venci. E sabem uma coisa engraçada? Quando eu fui tirar as fotos para fazer o cartão da Federação de Jiu-Jitsu, eu fiz uma cara de mau, não é uma pose como se eu fosse um atleta incrível. Eu fiz a cara de mau. O meu filho também, fazia uma postura tal. Vai, Camila, bora, põe-te aí na parede. E ela... Filha, jiu-jitsu, né? Tens de fazer uma cara assim mais... Ok, então eu fui tentando. E ela meio que... filha, uma pose assim mais dura. Tu consegues melhor do que isto, não é, filha? Ok, sabe o que é que ela me disse? Mas papá, eu não quero ser má, eu quero rir-me, é assim que eu sou, eu estou sempre a rir. Ela vive a essência dela e ela ensina-me todos os dias que nós temos que viver de acordo com aquilo que nós somos, da nossa essência. Porquê é que nós vamos fazer caras de maus se nós queremos rir? Se nós temos vontade de rir, vamos rir alto. Vamos ser aquilo que nós queremos ser, sem medos. Nós vamos todos morrer. Não sabemos quando. Eu vou terminar com uma coisa muito importante para mim. Eu estava na dúvida se punha isto na palestra ou não. E esta palestra é especial por causa da causa dela e porque aquele nome que está ali está neste momento a lutar pela vida no hospital. E é a minha avó. E ela tem um cancro que se está a espalhar. E há dias eu liguei para ela, há umas semanas. Eu ligo para ela porque ela de repente tem raios de lucidez incríveis. E eu tenho déficit de atenção, tenho PHDA, mas ela não sabe. Ela disse-me uma coisa que me impactou muito ao telefone. Ela disse-me assim, na cama de um hospital eu liguei, e ela disse isto: filho, não te distraias. Ela não sabe que eu tenho PHDA. Ela disse: filho, não te distraias de ser boa pessoa.
Não te distraias de ser quem tu és. Não te distraias de fazer o bem, de ajudar os outros. Não te distraias daquilo que tu queres ser. Não te distraias. Não se distraiam também vocês, por favor. Obrigado.